Bem, gente, o nosso tema é as aristocracias. Esta é uma mensagem que foi escrita por Allan Kardec e foi anexada no livro Obras Póstumas. E, como nós sabemos, é uma publicação de responsabilidade da Federação Espírita Brasileira, que recolheu o material que Allan Kardec escreveu, mas que não chegou a publicar em um livro. Várias crônicas, algumas delas inclusive foram colocadas na Revista Espírita, que também era de responsabilidade de Allan Kardec. Ele faz um estudo sociológico e antropológico com base na lei de sociedade e com base na lei de evolução, na lei do progresso, que são duas leis que foram apresentadas entre as 10 leis que o Espiritismo coloca em O Livro dos Espíritos para nos mostrar como é o direcionamento de Deus em todas as ações humanas. E ele chamou a atenção do termo aristocracia, porque esse é um termo que está muito ligado à orientação sociológica da Grécia Antiga. Então, é uma palavra que vem do grego, aristos, que quer dizer o melhor, e kratos, que dá a derivação de cracia, que é o poder. Então, esse estudo trata sobre isso. Qual é o melhor poder? Considerando que na sociedade humana, desde quando os seres humanos começaram a viver na Terra, houve sempre uma necessidade de terem pessoas com um poder maior, uma autoridade maior, para orientar as outras. Até hoje é desse jeito. E as primeiras famílias, ainda, digamos, selvagens, os primeiros clãs, eles tinham como os que comandavam, os que tinham o melhor poder para direcionar, para orientar, exatamente nos pais, especialmente os homens, o que se estabeleceu ali como sendo uma autoridade patriarcal. Era o poder melhor dominante, absolutamente dominante. Não tinha outra forma de se orientar as pessoas. A gente sabe que esse tipo de poder ainda existe, mas não é considerado mais o melhor poder, nem o único poder dominante. Aquele que é mais intenso, mais proeminente. Do mesmo modo, Allan Kardec observa nessa evolução da sociedade que, aumentando o número de pessoas, então apenas as famílias isoladas não estavam mais conseguindo atender às necessidades de sobrevivência. Então as famílias começaram a se unirem, formando já pequenos vilarejos, pequenos clãs com um número maior de agrupamentos familiares, e nesse caso o poder melhor era conferido ao homem mais velho. Então se escolhia geralmente aquele mais experiente, que normalmente deveria ter mais sabedoria, já tinha mais conhecimento sobre as coisas que poderiam dar certo, as coisas que poderiam não dar certo. Então era esse o poder melhor dominante. Com o passar do tempo, também as mulheres, mesmo na época considerada ainda selvagem da evolução humana na Terra, também começaram a exercer. E aí começamos a ter também as matriarcas. E vamos verificar que até hoje esse processo ainda existe. Muitas famílias, elas se organizam e são orientadas principalmente pelas mulheres mães ou aquelas mulheres mais velhas, as avós, até bisavós. Mas esse não é mais o poder dominante, nem considerado o melhor poder, porque à medida que foi evoluindo a sociedade, o número de pessoas crescendo, as necessidades também cresceram juntas. E aí se percebeu que as disputas entre as tribos, entre as pequenas civilizações, sobre
domínio territorial, para dominar os locais de maior acesso à alimentação, à água. Começou a se desenvolver a agricultura. Os seres não estavam mais nômades, assim, indo procurar na natureza onde tivesse um manancial, quando acabava ou diminuía, procurava outro. Aí já começou a ter um processo mais de sedentarismo, de se estabelecer em um único lugar. Mas exatamente nessas escolhas dos melhores lugares para a produção, para atender o consumo natural, começou a haver disputas territoriais. E aí se percebeu a necessidade de militarizar o poder. Então os idosos, os patriarcas, matriarcas também, já não tinham como evitar as invasões que eram constantes, brutais. Aí houve o processo da militarização. Então os jovens mais arrojados, mais fortes, estes agora passaram a dominar. E dentre eles, aquele que tinha uma postura ainda mais ousada, mais audaciosa, o mais valente e mais inteligente, é que acabava comandando os demais. E durante muito tempo funcionou assim. E esse tipo de poder ainda existe hoje. O poder da força para se preservar os territórios. Todos os países têm seu sistema de segurança para garantir a preservação dos territórios, para evitar as invasões. São coisas, inclusive, recentes na história, né? Mas se percebeu que apenas pela força, à medida em que o ser humano foi se desenvolvendo, não era possível mais controlar as pessoas, a sociedade como um todo. Porque o principal atributo da alma humana é a inteligência. E a inteligência é o que primeiro se desenvolve no ser em evolução. E as pessoas que foram desenvolvendo a inteligência foram percebendo que não poderiam controlar apenas com o uso da força. A militarização teria que existir num processo de segurança, mas não poderia comandar. Aí exerceu-se uma grande influência da civilização grega, quando ali foi apresentado ao mundo, que já era um mundo mais semi-civilizado, a democracia, como sendo o melhor poder. Demo quer dizer povo, população. Gracia é kratos, o poder. Então, considerando que o melhor poder agora é um poder onde todos poderiam participar de forma igual. Inclusive, nós estamos vivendo essa transição de poderes, onde o que mais se fala é sobre a democracia, que é o poder que emana do povo, para o povo, pelo povo. Ou seja, nós estamos vivendo aqui, no caso do Brasil, que é um exemplo, essa democracia em que o próprio povo vai escolher a autoridade para todos os setores que a sociedade tem que atuar, para atender às necessidades. E nós estamos assistindo a esse jogo democrático, mas a inteligência vem se desenvolvendo cada vez mais. Com a inteligência se desenvolvendo, desenvolveu-se também a tecnologia. Então o poder que está dominando agora é o poder tecnológico. Quem faz o serviço de inteligência com tecnologia é quem está comandando. Isso crescendo aceleradamente, porque o grau de inteligência também está aumentando de forma muito rápida. Porém, todos esses poderes não garantem uma sociedade equilibrada, onde os direitos sejam respeitados. Infelizmente, alguns do processo militar começaram a exagerar no poder, a dominar pela força, e impediram muito tempo que as decisões fossem coletivas.
Então o comando maior decidia tudo, e o restante tinha que apenas obedecer. Isso já se verificou que não funciona mais, porque as pessoas que estão desenvolvendo a inteligência não aceitam esse tipo de autoridade. Então começam a ter rebeliões, revoltas e mobilizações em todo o mundo. E nós ainda estamos assistindo esse processo que está acontecendo. Mas o que se percebe é que o que está faltando nesse processo de evolução no momento, que é natural, é a bondade. Porque todos esses poderes, inclusive o da inteligência e da tecnologia, eles ainda são dominados por seres humanos, que somos nós, que temos paixões viciantes que degradam os relacionamentos humanos, promovendo os abusos e o desrespeito, naturalmente, aos direitos humanos. Aí Allan Kardec chama a atenção de novo, que o homem está desenvolvendo a inteligência está dominando, porém, esse homem inteligente, ele é muito orgulhoso, ele é muito egoísta e ele é muito ambicioso. Então, quando ele chega ao poder, ele também comete desatinos, porque aproveita-se do poder para atender às suas paixões degradantes. E Allan Kardec faz um trabalho em cima do que ele ouviu dos Espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, sobre a influência do Espiritismo, o papel do Espiritismo no progresso da sociedade. Porque o próximo passo, estamos caminhando para ele, para ser o melhor poder, a melhor aristocracia, é aquela formada por pessoas desenvolvidas intelectual e moralmente. Então, o que se prevê, o futuro nosso da sociedade, é esse novo tipo de poder, onde se junta a inteligência e a moral. E se percebe que há uma tendência natural para que as pessoas procurem o bem. Não cabe mais você admitir a sua maldade e abrir mão do bem. Não cabe mais. Isso é tão certo que até mesmo os poderosos, os que conquistam o poder democraticamente por eleições, mesmo com intenções que só vamos perceber depois quando eles estão no poder, nada dignas, porque o orgulho, o egoísmo e a ambição continuam ali presentes, causando desvios de toda ordem e abusos, mas todos, mesmo nesse grau, já percebem que não podem abrir mão do termo bondade. Tanto é que todos se esforçam para aparentarem que são bons. Os nossos candidatos que nós votamos, eles já recebem uma orientação profissional de altíssimo nível e atualizada para que se apresentem como candidatos, requerendo o voto, a confiança do povo, propondo coisas boas. Inclusive eles ensaiam, fazem testes teatrais, posturas faciais, para que eles passem essa ideia de bondade. O tom de voz, a proposta de fazer tudo de bom, localizando as necessidades da sociedade, que hoje são muito bem estudadas, do que as pessoas realmente estão querendo, que elas estão buscando, e aí eles se apresentam como pessoas do bem. A gente só vai perceber depois, quando a máscara cai, e eles acabam tendo atitudes que ficam públicas, que são ações públicas, e aí é quando a gente vai perceber que aquilo que se propunha, aquela bondade, era apenas fingimento. Mas Allan Kardec anota que, de qualquer forma, isso já é um progresso. Porque as pessoas que ainda estão mal intencionadas, mas elas sabem que têm que apresentarem-se como pessoas boas. Inclusive, um dos slogans de muitos políticos aqui do nosso país é esse: você não precisa ser bom, mas você tem que parecer que é. A imagem é tudo.
tem que ter as palavras corretas, os discursos corretos, para convencer a pessoa a confiar em você, que você é do bem, que você vai fazer tudo de melhor, vai pegar o dinheiro dos impostos, só vai fazer coisas boas. A avaliação do Espiritismo é que isso tudo é um caminho natural da evolução. É por isso que muitos espíritas que já estão há mais tempo estudando a doutrina, tipo o próprio Chico Xavier, eles demonstram assim, uma serenidade muito grande diante dessas convulsões sociais, dessas situações que nos incomodam tanto, ou começam a nos incomodar, porque eles também entendem que esse é um caminho natural, porque o próximo passo vai ser a predominância intelecto-moral. Aí sim é que é o caminho. E é aí que está o papel do Espiritismo, ajudar a formar esta geração de pessoas que investem na inteligência, porque é o principal atributo do ser humano, sabendo que a inteligência se desenvolve primeiro e vai usar essa própria inteligência para desenvolver a parte moral. E no caso o Espiritismo traz de volta a moral cristã, com toda a força, a caridade, como Jesus a entendia. E o papel do Espiritismo é nitidamente esse. Allan Kardec ele faz uma analogia sobre a questão da bondade e da suposta maldade do ser humano. Lembrando que o Livro dos Espíritos nos ensina que o mal não existe como força própria. O mal é apenas a ausência do bem. A partir do momento em que o homem desenvolva sua inteligência e perceba o que é o bem, ele vai cada vez mais optar em fazer o bem. E gradativamente, assim, nós vamos ter a generosidade predominando paulatinamente na sociedade. E ele faz a analogia seguinte: olha, de 100 pessoas, 25% ou 25 pessoas já estão focadas no bem. Inclusive essas pessoas não aparecem, porque elas não fazem aquele bem falso. O bem falso foi o que Jesus chamou, né? Aquele que faz um bem e alardeia como se tivesse feito assim 1000 vezes mais do que ele realmente fez. Inclusive, essa questão que eu falei agora, teve uma reportagem essa semana de uma vereadora lá no Rio de Janeiro que encheu de placas escrevendo assim: o povo agradece a fulana de tal pelos benefícios do bairro. Mas ela própria mandou fazer a placa, mas para alardear que os benefícios ali, que são naturais, que têm que ser feitos, são obrigações, fossem benefícios trazidos exclusivamente por ela. E assim, para ela ganhar a popularidade, de ser vista como uma pessoa que está do bem, e assim já garantindo o eleitorado para a próxima eleição. Esse é o bem com ostentação. Esse aí não é um bem verdadeiro. Então, como eu disse, é um bem falso. Como Jesus falou desse assunto, as pessoas que buscam o reconhecimento de algum bem que já fez, já recebeu a paga ali mesmo. Deus não tem que dar recompensa nenhuma ao bem que foi feito. Mas mesmo assim, Allan Kardec alerta que tem pelo menos 25% das pessoas que fazem o bem silenciosamente, porque o bem verdadeiro ele é discreto. As pessoas não ficam sabendo, mas eles estão ali. E ele diz que 25% dessas 100, no caso, o mesmo percentual, são pessoas que realmente se organizam para barbarizar. São organizações criminosas, são máfias, são grupos que estão aí reunidos realmente para aproveitarem da sociedade, para explorarem ao máximo. Então esses grupos criminosos estão aí deliberadamente voltados para o crime, assumidamente criminosos. Esses aí nem fazem questão de serem vistos como pessoas boas, eles assumem mesmo o processo criminoso. E aí Allan Kardec analisa que 50 está mais ou menos indo no caminho dos 25
que fazem o mal. Mas são pessoas que são influenciáveis. Se elas tiverem um número maior de pessoas fazendo o bem, elas acompanham. São pessoas que ainda têm uma certa fraqueza moral, mas também não são empedernidas no mal. E Allan Kardec anota que à medida que haja essa predominância intelecto-moral, um número maior de pessoas realmente buscando o bem, esses 50% vão se aliar. E rapidamente nós vamos ter 75% da população toda voltada para o bem. Inclusive, Allan Kardec, olha que coisa atualizadíssima que ele fez. Ele fala que os poderes dominantes, fora do poder intelecto-moral, especialmente o poder da inteligência, sem a moral, eles sabem disso, que metade da população é indiferente. Inclusive ele chama a atenção disso, que ao lado dessa evolução de inteligência, também o que determina é essa indiferença, desse grupo neutro, que é Maria vai com as outras. E esse grupo, ele é manipulado. Aqueles que estão querendo mal, eles se organizam mesmo, fortemente, e vão buscar. Não importa o meio, se vão ter que matar, ou que vão lá. Os que estão fazendo bem, estão fazendo isso discretamente e de forma constante. E esses 50% estão aí. E o que Allan Kardec chama a atenção, que é uma coisa que eu disse muito atual, é que esse grupo inteligente que domina faz o possível para que esses 50 não desenvolvam a inteligência, não enxerguem nada do que está acontecendo, não tenham a menor noção das coisas, da realidade da vida, porque esses é que vão fazer a diferença na hora do voto. E quando ele fala isso, lá no meado do século passado, a gente pega a estatística hoje do Brasil, do nosso país, é exatamente isso que ocorre. Tem 25% de pessoas que realmente assumem a organização criminosa, 25% que estão aí lutando firmemente pelo bem e 50% que estão assim, massa de manobra mesmo. Mas Allan Kardec diz que isso tudo é um caminho natural, mas à medida em que haja a predominância dessa nova ordem de poder, que será uma ordem mundial, aqueles que estiverem dominando pelo processo da inteligência e da moral conjugadas, vão influenciar esses 50 para o bem. E esse é um caminho que está acontecendo, especialmente agora nessa transição planetária. E o papel do Espiritismo é justamente confirmar cada vez mais esta projeção evolutiva da predominância do poder intelecto-moral. Mas Allan Kardec também chama a atenção sobre os desertores, porque muitos de nós ingressamos nessa nova fase depois da doutrina espírita, no mundo físico, nos encarnamos para ajudar a formar esse poder intelecto-moral. Então ele chama a atenção que em todas as ideologias, muitos desertores se apresentam em todas as áreas. Mas ele lamenta os desertores da área espírita. Como nós comentamos ontem lá na nossa palestra na CEAM, com base em o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec e os espíritos superiores falam da missão dos espíritas na Terra, eles lamentam muito os que abrem mão da tarefa de ajudarem a formar essa geração. Inclusive os espíritos assinalam que o Espiritismo deverá formar agrupamentos cada vez maiores de pessoas muito conscientes, que vão saber usar a inteligência para desenvolver a moral em si, sem serem moralistas com os outros. E esse aumento de adeptos
da postura intelecto-moral, é o que vai fazer com que o planeta rapidamente tenha mais de 70% de pessoas voltadas para o bem. E aí quando o planeta será um planeta de regeneração. Na linguagem de Jesus, somente voltarão à terra, ou herdarão a terra, os que forem brandos e pacíficos. Então é esta a mensagem que a gente absorveu para esse momento. Inclusive convidando os nossos companheiros que estão conosco agora nesse momento, na caminhada, os nossos contemporâneos espíritas, estamos pedindo que repensem suas posturas e que retomem o mais rapidamente possível esse projeto da doutrina espírita, que é o de estudarmos cada vez mais. Lamentamos quando ouvimos companheiros dizerem que, por exemplo, não precisam mais estudar a doutrina espírita, não precisam mais frequentar palestras públicas doutrinárias, porque já sabem o suficiente. Eu confesso a vocês que uma parte da palestra que eu fiz ontem, quando citamos a questão econômica, que a inteligência inclusive está indo para aí, para a ciência econômica, para poder produzir e distribuir os bens, e esses bens não são bem distribuídos justamente porque não há moralidade naqueles que estão produzindo, usando alta tecnologia, porque o que eles estão visando é um lucro cada vez maior, sem se preocuparem com o todo. E ali nós detivemos, pela primeira vez, essa observação de O Livro dos Espíritos sobre o papel da ciência econômica. E assim, ali também se coloca, eu repito aqui, que quem deserta vai pagar um preço relativamente alto. Dentro daquela frase de Jesus, a quem muito é dado, muito será cobrado. Os espíritos protetores que estão sempre aí nos acompanhando, eles também são parceiros. Esse projeto de evolução do poder, da autoridade, para chegarmos à condição intelecto-moral desejada, isso tudo é feito entre os dois mundos. É impossível que cheguemos a essa condição se não for assim. E esses espíritos estão procurando nos incentivar, nos inspirar, para que enquanto estivermos encarnados, que a gente use os nossos talentos, como disse Jesus, para desenvolver a bondade em nós, para que em seguida possamos formar uma grande quantidade de pessoas totalmente voltadas para o bem. Allan Kardec também assinala que já existem exemplos, e hoje nós temos estatísticas atualizadíssimas sobre isso, de cidades, de alguns lugares, onde a predominância é o bem. Como também existem lugares onde a predominância é a força bruta, é o assassinato, é o estupro. Tem países em que as pessoas estão ainda voltadas para isso, para se armarem, para resolverem na força, na bala. Ainda tem lugares que estão fazendo isso, de uma forma ainda muito atrasada, mas já tem lugares em que as pessoas elegem o bem como prioridade. Tem cidades no planeta que passam o ano inteiro sem ter um roubo, um furto que seja, muito menos um assassinato, nada. As pessoas seguem sua vida cumprindo os direitos humanos. E isso terá que ser completo. Quando chegar a esse ponto de 70%, aí é quando nós realmente estaremos no mundo de regeneração. Então é um trabalho a ser feito, e a gente está orando e pedindo aos nossos companheiros que estão na luta, que estamos numa batalha importante de transição para que o bem predomine na Terra, que repensem o quanto antes e retomem, sem moralismos, sem puritanismos, sem ficarmos aparentando que somos bons ou fazendo imagens midiáticas para projetar uma bondade que nós ainda não temos, mas justamente dentro do realismo das nossas necessidades, das nossas fraquezas, reconhecendo o quanto que ainda somos ambiciosos por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E juntos assim, de forma muito autêntica, nós vamos construir um mundo melhor. E isso vai acontecer. Então quem já despertou, já está com esse nível de consciência mais alto, não perca tempo. Vamos erguer as mãos agora, imediatamente, como hoje mesmo,
tivemos uma mensagem dirigida a um dos nossos pacientes, em que o Espírito Protetor passou essa mensagem, de que as mãos que já foram usadas para o crime, agora devem ser usadas para fazer o bem. E assim tudo se renovará. E todos nós temos passagem pelo crime, de uma forma ou de outra. Todo mundo está no mesmo nível, mas nós também estamos evoluindo. E a nossa inteligência já nos dá uma sensibilidade para percebermos que o melhor é fazer o bem. E não devemos ter outra ocupação a não ser essa, a de eliminarmos esse orgulho, essa ambição, esse egoísmo, para que definitivamente a gente possa usufruir da paz, aquela paz que Jesus disse, que só Ele pode dar. Por que só Ele pode dar? Ele disse que o mundo não tem a paz, porque o mundo, do jeito que está, não tem como oferecer paz para ninguém. Mas se nós tomarmos a paz do Cristo, a lição que Ele deixou, essa caridade, muito bem explicada na doutrina espírita, aí sim, aí é a única forma de nós vivermos absolutamente tranquilos, com o dever cumprido, com a consciência tranquila. E hoje nós não temos muita tranquilidade, que a nossa consciência de algum modo está dizendo que nós estamos em falta com a vida, com as leis divinas. Nós somos delinquentes em relação às leis divinas. Mas agora, com a doutrina espírita nos ajudando a compreender muito bem as leis divinas, tudo fica mais fácil. Basta que a gente tome uma decisão firme, tenha boa vontade, perseverança, e é só uma questão de tempo para que a paz se estabeleça definitivamente dentro de cada um. E muitos vivendo em paz interna, quando estiverem juntos, teremos uma paz coletiva. Então é esta a mensagem que o nosso mestre Allan Kardec coloca em relação ao tema as aristocracias. Obrigado a todos.